Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É bom estar com vocês novamente. Recebam todos o abraço fraterno da FABEM. Se sintam harmonizados, todos nós. Vamos lembrar, né, para que vocês coloquem a água para fluidificação. E eu vou, nesse momento, passar a leitura preparatória para o Edemir. Boa tarde a todos. Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 65. Não te enganes. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense uma vez isso consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, 2 Coríntios 10, 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que ofusca. A vela apavora-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas, enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa ao lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores da virtude e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos, sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para toda a criatura,
sem distinção de pessoas. Recordemos em nosso favor e em favor dos outros o significado das palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é o do Cristo, pense outra vez isto consigo. Porque, tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, e agradecê-lo por estarmos todos nós aqui reunidos em seu nome. E que nós possamos, neste momento, todos nós, sentir a sua presença, porque o Senhor está aqui conosco. Agradecemos os nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, que estão sempre do nosso lado. E que nós possamos, nessa tarde, estar atentos para ouvir os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ouvir com os ouvidos da alma, e assim, ao caminharmos, nós lembrarmos de colocar esses ensinamentos em prática. E que todos nós, Senhor, neste momento, possamos nos abraçar fraternalmente. E neste abraço, enviar a nossa paz, a paz ao mundo, para que esse planeta Terra sinta esse abraço, sinta essa paz enviada pelos filhos de Deus. Que assim seja. Eu vou convidar a nossa presidente, a presidente da nossa casa, Fabem, que ela quer conversar com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje é um dia de muita alegria, vocês não imaginam a emoção que a gente está sentindo aqui nessa mesa. Todo mundo chorando, porque é o retorno dos trabalhadores à casa, ainda não estamos com as portas abertas para o público, mas estamos caminhando para isso, estamos nos estruturando para isso. E para que isso aconteça, a gente precisa de equipamento, porque em nenhum momento a gente quer deixar de continuar a reunião virtual, que temos trabalhadores da Fabem agora, depois de 2 anos de pandemia, nós temos trabalhadores da Fabem que estão em Guaçuí, que estão no interior do Espírito Santo, que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, essa pandemia trouxe momentos muito difíceis, mas também muita coisa boa. Então, você veja bem, hoje a Fabem ela é maior do que esse ambiente físico aqui. Sempre foi, mas nós não conseguíamos entender muito bem isso. Agora a gente entende porque aconteceu essa revolução, né, com a internet, e nós temos trabalhadores assíduos da Fabem que estão em outras cidades. Então, nós estamos nos estruturando no mês de abril agora, e os tarefeiros estão vindo aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, não sei se vai aparecer muito bem a imagem, como que nós estamos aqui hoje. Aqui a Terezinha, dirigente da reunião. Deixa eu ver, ó, a Terezinha, com um painel que os meninos estão projetando ali na parede. Os 2 Andrés, a Amanda, dirigente da reunião. Aqui, ó, o nosso salão. Eu gostaria que escrevessem no chat, se vocês estão conseguindo ver,
o Edemir, que fez a nossa leitura preparatória do livro Fonte Viva, Mônica, quem tiver aí, Liliane, que escreva no chat se estão conseguindo ver as imagens, ou quem mais queira escrever no chat, por favor. Então, Conceição também, né, que está ali, se puder escrever para a gente. Então, hoje é um dia, assim, meio tumultuado, porque nós estamos aprendendo muitas coisas, exige da plateia aqui um silêncio maior, né? Mas nós estamos muito felizes. E também estamos muito felizes hoje, porque a Conceição, chamada Tia Conceição, né, conhecida no Brasil todo aí, por esse trabalho maravilhoso que ela faz, do NEP Caminho da Luz, e também coordenadora, uma das coordenadoras do NEP Brasil, veio falar para nós sobre esse tema delicioso dos mundos regeneradores, que nos traz tanta esperança, né, de um futuro melhor. Então, meus amigos, logo, logo estaremos comunicando o dia que a FABEM vai estar com as portas abertas ao público. Por agora, são apenas os tarefeiros. Sinta-se à vontade para ser um tarefeiro nosso também, nós estamos precisando de trabalhadores, então pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com Sueli, com Terezinha, comigo, com essas pessoas, né, que estão sempre aí, com a Amanda, com o André, e vamos trabalhar, que tem muito serviço. Mas por agora eu quero dar as boas-vindas à nossa querida Conceição, e falar que nós estamos muito felizes, Conceição, por você estar aqui conosco hoje. Conceição fala lá de Patinga, Minas Gerais. Vou passar a palavra de novo para a Terezinha. Então, vamos convidar, né, a Conceição Magalhães para nos brindar com a sua palestra. Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Muito bom estar junto com vocês nesse retorno aí. Esse é um caminho sem volta, né? Essa informática que nos possibilitou esse encontro tão grande aí, que abrangeu, né, muita gente. Nós tivemos essa possibilidade da doutrina estar entrando. Então, é muito importante a gente entender que realmente é um caminho sem volta. Nós vamos ter que continuar nessa vibe aí de online para sempre, eu acredito. E é muito bom estar com vocês nessa vibração de retorno, de força. Isso é sempre importante recomeçar, apesar de que nós não paramos, né? Graças a Deus, graças à informática, nós não paramos de divulgar a nossa doutrina, mas estamos aí juntos, agradecido pelo convite, e vamos aí fazer a nossa reflexão do dia juntos, né? Nós, então, hoje, nós vamos falar a respeito do mundo de regeneração. Por que nós optamos em escolher esse tema, em trabalhar esse tema? Porque é uma coisa que nós falamos tanto, né? Tanto, o planeta está entrando numa fase de regeneração. Mas o que é, na verdade, o mundo de regeneração? O que nós entendemos como mundo de regeneração? Porque nós, quando falamos que vamos desencarnar, que vamos para o plano espiritual, nós vamos para o nosso lar. Vou desencarnar e vou para o nosso lar. Então, eu quero ficar no planeta de regeneração, porque é um planeta melhor. Mas o que é esse planeta? E quando mesmo que ele vem, o que nós entendemos, o que nós sabemos de planeta de regeneração? Então, na Gênese, Allan Kardec, ele coloca para nós que quando nós ouvimos, quando a humanidade, né, ouve falar que chegou o período de transformação da Terra, e é porque a Terra vai elevar-se na hierarquia da categoria dos mundos, que nós sabemos que nossos mundos são divididos em categorias: primitivos, mundos felizes, mundos angelicais, mundo de prova e expiação e mundo de regeneração. Nesse momento, quando se fala, então,
que é um período de transformação, é porque a Terra vai ser elevada na sua hierarquia. E aí Kardec dá um alerta para nós, que nesse momento, quando se fala assim, que nós não vejamos nessas palavras o fim dos tempos, que a humanidade vai ser transformada, que nós não vejamos nisso algo místico, nós não vejamos nisso alguma coisa de fantasia, como muitas vezes nós fantasiamos quando se fala em fim do mundo. Né? Nós começamos a criar 1001 hipóteses na cabeça e já trouxeram isso para nós, religiões, seitas, até mesmo cientistas, já trouxeram para nós muita coisa mística em torno desse conceito de que a humanidade vai mudar de um período de transformação, que nós não vejamos dessa forma, mas que nós vejamos isso como uma realização de uma das grandes leis do universo, que é a lei do progresso. Essa lei é a lei que não tem como a gente mudar. Ela é para todos e para tudo. Tudo vai progredir, tudo vai evoluir, tudo vai chegar na perfeição. Então, quando se fala que nós estamos num período de transformação, não existe misticismo. É a lei do progresso se fazendo acontecer. E essa lei, ela quebra tudo, toda a má vontade humana, né? Se quebra tudo, porque nós temos que evoluir, nós temos que progredir. Isso é uma lei divina, e que Kardec trabalha tão bem lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que ele trabalha essa questão das leis morais, né? Dentre elas, a lei de progresso. Então, quando se fala isso, é que o mundo está progredindo, é que está mudando o período de transição, o período de transformação. Então, realmente, a gente está passando por esse período no nosso planeta Terra. Estamos passando por ele. Mas para onde a gente está indo? Qual é o nosso fim? Para onde que realmente nós estamos caminhando nesse período? Qual que é o nosso objetivo? E o que os Espíritos vêm nos dizendo, a esse tempo todo que nós temos aí a revelação da doutrina espírita, é que nós estamos realmente entrando efetivamente na regeneração do nosso planeta Terra. Estamos efetivamente agora entrando nele. Mas o que nós pensamos às vezes, estamos entrando agora por causa da Covid? Estamos entrando agora por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia? Não. Nós estamos nesse processo de regeneração desde que Cristo veio na Terra. Desde que Jesus veio, que ele já falava para nós, os tempos estão chegados. Por quê? Covid está aí, né? Dizimou muitas vidas, mas quantas outras epidemias também dizimaram? E nós estivemos na época da regeneração, lá no fim do mundo, como se dizem aí, na época das outras epidemias. Nós já tivemos guerras mundiais, 2. Então, não é por causa da epidemia, não é por causa da guerra, que não é nesse período, nesse momento, que nós entendemos que nós estamos na regeneração. Mas começamos a entrar nesse processo quando Jesus veio na Terra e que ele já veio trazendo para nós a diretriz que nós deveríamos seguir para alcançar essa terra de regeneração. Esses tempos novos que chegaram, que Jesus já dizia lá que os tempos são chegados, nós estamos vivendo esse tempo novos. Não vamos esperar, como Kardec falou lá na Gênese, uma coisa mística, que vai acontecer do dia para a noite, a transformação do planeta, que vai ser só os cataclismos, vão ser só os cataclismos, mas a evolução, ela é moral. Essa evolução que se espera, essa transformação que se espera, é a transformação moral do homem, a nossa reforma íntima que vai acontecendo, que vai nos levar ao planeta de regeneração.
Nesses tempos, quando se diz que é o fim dos tempos, aí se fala que é o fim dos maus tempos, porque agora nós já estamos chegando numa consciência do Evangelho de Cristo, graças a Deus, com tanto ensinamento, com tanto estudo que nos conduz ao entendimento do Evangelho de Jesus, como nos diz Alcione lá no livro Renúncia, estamos meditando, estamos conhecendo, meditando, sentindo e procurando viver o Evangelho do Cristo. Por isso, então, é o fim dos maus tempos que estão chegando. Em todos os cantos, nós vemos essa preocupação com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento do Cristo, verdadeiramente como é, procurando lá na sua cultura, procurando lá nos seus vocabulários, o entendimento real, o entender, o meditar na palavra do Cristo. Então, os tempos são chegados, mas são os fins, é o fim dos maus tempos. E aí, esse tempo, essa transformação toda que está acontecendo, ela não vai ser só parcial, ela não é só parcial. Não é uma renovação que é limitada apenas a uma região, apenas a um povo, a uma raça. Não é só lá na Índia que vão mudar, não é só lá na Europa, não é só na África, não é só na América. É uma renovação que nós estamos sendo chamados num todo. É uma renovação, é um movimento universal que tem sido feito para que esse mundo se estabeleça. Então, no sentido do progresso moral. Isso Kardec fala para nós na Gênese, no sentido do progresso moral. E nós nos preocupamos muitas vezes com o fim, né? Com o fim do mundo, o fim de dilacerar as matérias, de derreter geleira, de terremoto, maremoto, é porque o mundo está acabando. Não, não é assim que as coisas funcionam. E, para isso, nós precisamos entender muito bem quando se fala de fim na Bíblia, nas Escrituras, quando se fala de fim nos Evangelhos, né? Na doutrina espírita, os Espíritos vêm dizendo para nós sobre o fim do tempo, o fim do mundo. Então, Mateus, lá no capítulo 24, nos itens 6 a 14, ele fala assim: e ouvireis guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olhe bem, ele fala aqui para nós, mas ainda não é o fim. Então, se nós não formos entender muito bem que fim é esse, o que está se dizendo, nós vamos pensar só em catástrofe. Vamos pensar só em tragédia. Não é o fim. Então, quer dizer que o que está previsto para nós ainda, né, para frente, o fim vai ser muito pior, vai ser uma coisa dolorosa, porque nós esquecemos que esse fim aqui é a finalidade. Não é a finalidade de Deus. Não é esse fim que ele fala. Ele fala aqui, mas ainda não é o fim, porque o fim, a finalidade, é que todos nós nos transformemos moralmente. Ainda não é chegado o fim, porque está tendo guerra, porque está tendo epidemias. Não é o fim ainda. O fim aqui é a finalidade. Então, só terá o fim quando nós estivermos transformados. Quando o Evangelho falar mais alto no nosso coração, na nossa mente. Aí sim terá chegado ao fim da transformação do nosso planeta. Portanto, era preciso, para isso, que houvesse isso ali, ó, a guerra contra as nações, fome, peste, porque nós, assim, vamos dizer, praticamente pedimos, porque não agimos pela dor, pelo amor. Não entendemos o material didático que Deus usa conosco, que é o amor. Então, é necessário que haja isso aí. Mas esse fim é essa questão. Emmanuel, sobre essa parte de fim, de finalidade,
lá no livro Pão Nosso, Emmanuel vai colocar para a gente: não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, o alvo, o objetivo. Então, todas as vezes que nós vermos, que nós entendermos, ouvirmos, é o fim, é porque não é chegado o fim, ainda não estamos no fim, não é porque tem pouca tragédia ainda, tem poucas coisas ruins no mundo, é porque nós ainda não nos esforçamos suficientemente para alcançarmos a finalidade, que é o progresso, a perfeição moral. Então, esse processo, esse período de transformação, ele já começou há muito tempo. Esse passar de provas e expiações para a regeneração, ele já vem começando há muito tempo. E Jesus, na sua bondade e misericórdia, ele veio, então, pessoalmente na Terra, trazer para nós a diretriz desse caminho, que é o amor, era o amor ao próximo, era o respeito às leis de Deus, era a nossa consciência desperta, porque a lei do Pai, ela está escrita toda na nossa consciência. Então, esse momento agora que estamos vivendo no nosso planeta, de angústias, né, de miséria, de tristeza, não é da agora. É um momento que a gente vem vivendo desde muito tempo, porque nós fomos chamados ao amor. Nós não fomos chamados à dor, mas entendemos isso muito pouco. Então, o evangelho que é pregado assim a todos os povos, pregado aos povos, para que as criaturas compreendam, para que nós possamos compreender e que nós possamos alcançar os objetivos, a finalidade superior da vida. Mas ainda nós estamos aqui na Terra à procura de prazeres, à procura de riqueza material, à procura de tanta coisa que ainda não nos eleva moralmente. E quando nós falamos assim, muitas vezes, todas as vezes, isso os espíritos nunca nos pedem para que nós não vivamos o mundo, para que nós não tenhamos as coisas boas, para que nós não tenhamos conforto. Não, eles nunca dizem isso, mas coloquem sempre as coisas de Deus em primeiro plano. E nós não temos feito isso no mundo. E aí, talvez, nós não precisássemos do que hoje nós estamos vivenciando. E assim, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 738, Kardec, ele pergunta se não seria possível, né, se Deus não poderia entregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, que se não fossem os flagelos destruidores. Questão 738 do Livro dos Espíritos. Será que Deus não pode colocar uma coisa mais mansa, né? mais tranquilo para a gente evoluir, sem ser essas dores, essas coisas todas que causam todo esse problema, essa dor? E os espíritos respondem sim. E Deus emprega esses meios todos os dias, ele nos dá essa condição de nós evoluirmos sem ser por flagelos destruidores, sem ser pela dor. Né? O importante, o problema é que nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. A cada um de nós sabemos. Tem alguns que vão progredindo aí materialmente, né? Pela terra, pelo caminho do mal. E alcançam aí grandes feitos na fortuna, nas coisas materiais, pelo caminho do mal. Assim, cortando cada vez mais o caminho do bem. Alongando, encurtando não, né? Prolongando mais o caminho do bem. É que o homem, ele não se aproveita dos meios que Deus deixa, dos meios da bondade, dos meios do amor, porque o amor, ele é o maior recurso que Deus usa, o maior material didático que o Deus usa para nos fazer evoluir. A dor é por causa do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Nós conhecemos o bem e o mal, mas nós optamos
pelo mal muitas vezes. E aí, então, tem que vir os flagelos para que nós possamos usar. Eu vi um exemplo dizendo assim, a lei da reencarnação, que nós nascemos nunca para pagar nada, nós nascemos para reparar os nossos erros. Então, quando nós fazemos, vamos dizer, eu não estou lembrando mais quem foi que falou, porque, assim, numa encarnação, eu abandono os meus pais, eu deixo ao léu, eles sofrem, não quer dizer que na outra encarnação eu também terei que ser abandonado, mas eu posso ajudar uma instituição, eu posso ser um médico geriatra, eu posso tomar conta de um lar dos velhos, eu posso fazer tudo para poder resgatar, reparar o erro que eu fiz no passado. Isso é amor. Isso é Deus nos dando a chance de reparar o nosso erro pelo amor. Mas aí nós não aproveitamos essa oportunidade que aparece de estudar, para fazermos uma geriatria para ajudar lá o idoso. Tem, às vezes, uma instituição de idosos perto da minha casa, eu não procuro ajudar, eu não faço nada. Então, eu não vou reparar o erro que eu fiz, né? Não começo a reparar. Então, o amor é o maior recurso didático que Deus nos oferece para que nós possamos reparar as nossas falhas. Não tem outro. Quando é necessário que a dor vem. É como um filho mesmo da gente. Não é assim que nós vamos conversando, dialogando, não pode, não faça mais isso, vamos sendo amigos, chega uma hora que você tem que proibir. Não dá mais, agora acabou. Então, nesse sentido que Deus age para com todos os seus filhos na terra. E são as duas maneiras, Kardec na Gênesis continua falando, tem duas maneiras que a marcha do progresso, ela anda, ela caminha. Né? Uma, ela é gradual e lenta. O pessoal a humanidade vai crescendo devagarzinho, né? Ela quase que imperceptível. E a outra é com movimento brusco, né? Semelhante a uma torrente que vem desgastando tudo, que vem arrebentando tudo, como se fossem os diques que iam transpondo tudo na vida. Então, é assim. Se nós conseguimos, devagarzinho, dia a dia, ir mudando as nossas atitudes, muda o nosso pensamento, muda a nossa palavra, muda a nossa ação, nós, então, vamos naquela marcha progressiva da humanidade, gradual, lenta, mas certa. Quando não acontece, aí nós precisamos de movimentos relativamente bruscos, que é o que Kardec fala na Gênesis. E aí é preciso de algum movimento para que nós acordemos e nós passemos, então, chegar a caminhar um pouco mais. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá assim, que eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssonos as vossas vozes, e que um hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, 1857, né? 57 é dos Espíritos, esqueci a data do Evangelho. Então, gente, olhem bem, olhem o que está dizendo, que grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. A partir desse momento, os Espíritos começaram a trazer para nós muitas coisas, muitas orientações, muitas mensagens, testemunhos oculares dos Espíritos que voltam para o plano espiritual e vêm contar para nós como ele é, e vêm trazer, associam a voz de Jesus, nos convidando para o divino concerto do Pai. Olha bem, e nós não estamos entendendo isso. Então, quando as grandes vozes do céu,
A gente fala o verbo que João fala lá no seu prólogo, né, que eram os deuses, as grandes vozes do céu, que são as vozes do verbo que veio para a terra. As trombetas, que é uma metáfora que vem para o anúncio de grandes mudanças determinadas por Deus. Na cultura judaica era isso, né? As trombetas, é a metáfora como se tivesse, toda vez que tinha umas mudanças grandes que Deus determinava, trocava-se as trombetas. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo para nós, né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olhem só, os anjos, né? As vozes do céu, o verbo que foi dito lá no início do mundo, volta a nos chamar para andar no caminho certo. Os anjos, que são os prepostos de Deus, os prepostos críticos, os espíritos amigos que vêm nos trazer tantas orientações, né, que nos trazem por aí. E os cânticos, que vai falando para nós lá, olha, nós nos convidamos a vós para o divino concerto, tomai a lira, fazei uníssonos as vossas vozes, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro. Então, vejam bem, né, os cânticos que estão sendo tocados, penso que são os verbos mesmo, a força de vontade traduzida no trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente faz de transformação íntima, o trabalho que a gente faz em ajudar, sim, as pessoas, mas o movimento de nos transformarmos, que é um momento urgente, esse, de que o Evangelho seja mostrado através da nossa transformação moral. E o concerto divino ao qual nós somos convidados é a parte que nos cabe nessa obra de Jesus, nessa obra da criação. Aceitar esse concerto divino. E a lira, que ele vai falar lá, a lira que nós tocamos é um instrumento individual, é um instrumento que cada um de nós reencarnados temos que tocar, né? Temos que tocar, é o nosso dom individual e singular, é o que a gente tem, cada um tem dentro de si. Independente do outro, do pai, da mãe, do irmão, nós temos que aprender a tocar essa lira, que é o dom, é a semente que nós temos, que nós nascemos com ela, o dom espiritual, que cada um nasce. Nós precisamos fazer isso. Então, realmente, o prefácio do Evangelho, ele está muito ligado ao Consolador prometido. Ele vem falando para nós do que o Consolador ia trazer na frente. Os cânticos, os espíritos trariam, os anjos, os prepostos de Deus traria para nós. Então, terra, no dizer dos espíritos, ela não terá uma transformação por meio de cataclismos. Não será aquela aniquilação súbita de uma geração só. Vai sumir essa geração aqui, e aí amanhã vai aparecer outra no lugar. Vai sumir a geração atual do planeta, do país X, do continente X, e aparecerá outra. Não. Nossa geração desaparecerá gradualmente, e nova geração vai suceder da mesma forma, gradualmente. E isso, eu creio que todos nós já tenhamos observado. Porque olha os espíritos que estão nascendo, olha os espíritos que vêm nascendo, as crianças de hoje como são. Olha os meninos que nascem quase com o celular na mão, né? Eles, meninos de 3, 4 anos, te explicam como é que faz. Eu tenho sobrinho que está me explicando como é que faz. Então, os meninos que estão nascendo com essa capacidade tecnológica, com a visão, com a capacidade de ver nas entrelinhas, de subjetivar as coisas. Então, isso é a geração desaparecendo gradualmente e vai aparecendo outra. E muitos de nós estão esperando a coisa acabar num cataclisma grande e, de repente, muda e aparecem os espíritos do mundo de regeneração. Não. Muitos deles já estão aí. E a maioria de nós vamos ficar no mundo de regeneração, porque não vai ficar aqui quem for muito ruim. Então, nós vamos ver que o que seria o mundo de regeneração, na verdade, para nós entendermos que nós temos condição total de estar nele
e de melhor ficar neles se nós aproveitarmos a mensagem do Cristo. Santo Agostinho, numa mensagem também de Paris, ele fala o seguinte: cada planeta, cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Tornar-se um mundo de regenerador é a próxima fase do planeta Terra, o alvo para o qual devemos nos esforçar para atingir, porque nesses mundos o espírito imortal está liberto de muitos sofrimentos necessários a espíritos rebeldes das leis divinas. Gente, Santo Agostinho, ele é o maior propagador da doutrina espírita, porque ele está lá no livro dos Espíritos, no nosso Evangelho, tem algumas mensagens dele. Santo Agostinho é um santo da Igreja Católica, que tem uma vida maravilhosa, uma vida que foi convertida depois de muito desregramento, né, na sua mocidade. E ele, desencarnado, ele vem trazer para nós uma fala dessa, um santo, né, respeitado na Igreja, e vem dizer para nós, esse plano, que a Terra não terá de transformar-se por meio de um cataclismo. Ele vem dizer para nós que existe outros mundos, né? Ele vem dizer para nós que existe outros mundos. Olha bem, ele fala quais são os mundos que tem. É muito interessante a gente ouvir o Santo Agostinho. Dá uma certeza muito maior. Aí ele vem falando nessa mesma mensagem que no mundo de regeneração, a felicidade, ela não é a felicidade real ainda, mas é uma felicidade bem próxima, mais próxima da felicidade real, porque a felicidade real nós vamos encontrar nos mundos felizes. Então, é diferente isso aí. Alguns mundos transitórios, eles são chamados de mundos regeneradores, porque eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Eles servem de transição. Aí, como que a gente pensa, então, que acontecem as coisas nesse mundo de regeneração? Nós abrimos a boca para falar tão grande com o rosto, né? Eu quero morar no mundo de regeneração, eu quero ficar... Ou outros falam assim, eu sei que eu não vou ficar no mundo de regeneração, porque eu não consegui ainda evoluir. Mas, o que a gente pensa, na verdade, que seja um mundo de regeneração? Então, nós pensamos que nesses mundos de regeneração acontece a realização dos nossos sonhos de paz e felicidade. Que, assim, é bom demais, é tudo feliz, não tem problema, não tem maldade, não tem nada. E não é assim. No mundo de regeneração, o povo continua com a sua cultura, com os costumes sociais, com os costumes religiosos, com todos os costumes do seu jeito. Mas o povo, o homem de um mundo de regeneração, a pessoa do mundo de regeneração, ele não quer impor esses costumes a ninguém. Ele não quer impor essa cultura a ninguém. É um mundo, então, onde é respeitado a liberdade individual de escolha. Funciona no respeito e na liberdade do outro. Coisa que ainda nós não vemos na Terra, porque é um planeta de prova e expiação. Nós temos ainda muitos preconceitos, temos um desrespeito à cultura de povos, muita xenofobia, muita homofobia, nós temos tudo isso aqui na Terra. No mundo de regeneração, isso não terá, mas ainda não será um mundo pleno de bondade, de coisas boas. As pessoas no mundo de regeneração, elas vão se movimentar sem restrições, de um país para o outro. Vão movimentar para lá, para cá, vai ser esse problema que a gente tem, né? Para poder ir passear, para poder ir trabalhar, para conhecer outros lugares. Por quê? Por quê? Porque nesse mundo, os habitantes desse mundo, eles vão trabalhar para o esforço da construção do bem, melhor do bem de todos. Eles vão vão continuar no esforço de trabalhar no bem comum, no bem de todo mundo. Não vai ser como hoje, que nós trabalhamos para ganhar para mim só. Se isso aqui for bom para mim, está ótimo, não importa se não é bom para o outro. No mundo de regeneração, não vai ter esse pensamento. Então, os nossos maiores problemas, os maiores desafios atuais que nós trazemos, como? O que a gente tem de desafio, gente?
a má distribuição de renda que a gente vê, as diferenças do viver, né, de muitos onde falta o necessário para muitos e muitos têm o supérfluo, sem condição intelectual, financeira, de mudança, né? Aqueles que lutam, se esforçam para manter sua família um bem-estar razoável e do consumismo. Então, e desperdício de tantos outros, enquanto isso aí está aí. Aí a gente vê a abundância de bens materiais, enquanto uns têm essa abundância, outros têm tanta escassez. Então, lá, isso vai estar resolvido, ou vai estar em vias de serem resolvidos. Quando nós falamos assim que não é a perfeição ainda, não tem nada de felicidade lá. O mal ainda vai residir ali em algum momento, mas também vai residir uma boa vontade de todos que desejam o bem para o próximo e trabalham para o bem comum, para o bem de todos. Todo trabalho que for feito, que ainda vai ser necessário no mundo espiritual, no mundo de regeneração, trabalhar pelas conquistas materiais. É o mundo onde ainda vai se precisar de comer, de vestir, de estudar, de andar de carro, né? Vamos ver se lá baixa gasolina, né? Vai ser mais, não vai ter esse absurdo. Então é assim, vamos fazer as coisas para trabalhar. Os governos do mundo de regeneração, eles serão constituídos por pessoas escolhidas por todos, pela sua inteligência e pela moralidade vividas no dia a dia. Então, olha para você ver, os direitos, os deveres e os direitos de todo mundo, de cada um, já estão determinados por leis que serão entendidas e aceitas por todos. Esse é o mundo de regeneração. Ainda vai ter lei, ainda vai ser necessário de lei, vai ser necessário governo, mas as leis que estarão restabelecidas, guiadas por pessoas que tenham a inteligência e moralidade vividas no seu dia a dia, essas leis criadas nesse aspecto, essas leis, então, elas serão entendidas e aceitas por todo mundo. Aí todo mundo vai cumprir a lei, não vai ter burlar, ninguém vai pensar em burlar alguém, vai pensar em furar fila, vai pensar em levar vantagem em determinado ponto. Os habitantes desse planeta de regeneração são aqueles que já estão convencidos que só o bem de todos e para todos é que traz a paz verdadeira e a felicidade para todos, para cada um. Então, é um mundo mais feliz em relação à Terra atual, mas não é o mundo ainda que Deus espera que nós habitemos e que nós passemos a nossa evolução para chegarmos lá. Então, vamos agora começar esse convencimento a nós mesmos de que o bem que nós fizemos para todos é o melhor para cada um de nós. Se nós trabalharmos nas nossas atitudes profissionais, religiosas, sociais, pelo bem de todos, é que nós vamos conseguir a paz que é necessária. Assim, nós habitaremos o planeta de regeneração. Né? O homem vai estar sujeito às leis que regem a matéria lá nesse planeta. Estará sujeito, mas nesse momento ele vai estar com uma boa vontade também de melhorar. Ele já vai ter entendido que nele habita o orgulho, ele vai reconhecer que habita o orgulho, que ele precisa de melhorar esse orgulho. A palavra é o amor, né? Vai estar escrito lá na cabeça, na fronte, como diz os espíritos, na fronte desses espíritos que habitaram o planeta de regeneração. Então, nós temos uma perfeita equidade que vai regular as relações sociais, uma equidade de sentimento que vai regular aquilo. Todos vão se manifestar a Deus e procurar elevar-se diante dele, seguindo as leis. Por isso que hoje, vamos estudando o Evangelho, vamos estudando, fazendo culto no lar, vamos participando de estudos, para a gente poder ir entendendo essas leis e sentindo, meditando, para que nós possamos vivenciá-la num planeta de regeneração. E Santo Agostinho, ele
ele fala para nós que não existe nesse planeta a felicidade completa, mas é a aurora da mesma, é o início da felicidade, é o início. E aí a gente vai compreendendo na afirmativa que, para hoje, nós que vivemos nesse planeta aqui nosso, de provas e expiações, onde nós encontramos assim, inúmeras dificuldades de crescer moralmente, de resolver os problemas maiores, será, assim, uma imensa felicidade estarmos nesse planeta, né, de regeneração. Então, o nosso irmão maior, que Jesus, ele nos afirma, ele fala isso com todas as letras, quando ele diz que o reino dos céus, né, não é aqui, e que nós precisamos aflorá-lo dentro de nós. Então, ele afirma que os mundos que representam a calma após a tempestade, Santo Agostinho fala isso. Os mundos de regeneração é aquele que representa a tranquilidade depois de uma tempestade grande, após a convalescência nossa depois de uma doença cruel, né? A tranquilidade depois que vem todo o tratamento espiritual, passamos por todo aquele sofrimento, e aí vem o período da convalescência, que é o mundo de regeneração. Estamos convalescendo ainda no mundo de regeneração. Por isso é que nós vamos ficar lá, gente. Eu acredito nisso. Eu acredito, porque nós estaremos convalescendo ainda, passamos por esse período aqui nessa prova de expiações, por tantas encarnações, com tantas dificuldades de evoluir, de crescer, de mudar nós mesmos, momento de tempestade, né? As encarnações que nós passamos aqui, porque figurativos que nós estamos fazendo em nós mesmos, com as mazelas que nós mesmos trazemos. No mundo de regeneração vai ser aquele período de convalescência. É tranquilo? Não. A gente está convalescendo, não é mil maravilha, mas é muito melhor do que estar doente. Então, nós vamos estar lá ainda com aquela dificuldade de trabalhar o orgulho, ainda vai prevalecer o orgulho, vai prevalecer a inveja, vai prevalecer algumas coisas ruins, mas vai prevalecer a boa vontade de trabalhar. O ensinamento, o conhecimento que nós adquirimos nesse planeta de provas e expiação. Então, embora, né, a gente ainda esteja vivendo um mundo material lá no planeta de regeneração, com os problemas materiais, mas diferentes dos nossos problemas aqui. Teremos problemas materiais lá, mas não teremos uma guerra, por exemplo. Muito. Eu imagino, né? Eu imagino que ninguém me falou isso, não. Mas eu imagino que Covid também nós não teremos, nem outras epidemias. Se precisarmos lá de alguma outra corrigenda, de algum outro material didático que nos ajude a evoluir, não seria tão forte como tem sido nessa nossa vida aqui no planeta de prova e expiação. Lá, por que o homem se sente feliz no planeta de regeneração? Por quê? Que o habitante do planeta se sente feliz? Por causa do esforço que ele faz para atender um bem comum, para realizar um bem comum, porque ele já compreende que existe um futuro de paz e de felicidade para todos. E ali, então, o prazer, a alegria de se trabalhar pelo bem comum, ele já consegue ser feliz. Então, trabalhar pelo bem comum não é a gente ir para fazer campanha do quilo, não é distribuir sopa, não é fazer esse trabalho assistencial apenas, mas em âmbito geral, é lá dentro do seu trabalho profissional, do seu trabalho político, do seu trabalho social, você trabalhar pelo bem comum, pelo bem de todos, né? Nós trabalharmos pelo bem comum. E nós vamos entrar na questão da caridade. Como que esse conceito de caridade que a doutrina nos apresenta, benevolência, o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e o perdão, o BIP, que a doutrina nos apresenta para que nós possamos ser salvos. Isso aí, se for empregado em qualquer âmbito em que estejamos, sendo benevolente, indulgente, perdoando as ofensas. Já imaginou? Um juiz
um político, um professor, um médico, com esse conceito enraizado no coração e na mente? Como que não seria tão importante, tão melhor o mundo, quando nós absorvermos, quando o mundo absorver que isso realmente é o que faz a paz, é o que traz a felicidade, então nós vamos ampliar o nosso conceito de bem comum. Eu estou fazendo um trabalho social, eu estou ajudando, ótimo, excelente, tem que fazer mesmo. Nós temos que começar, nós temos que fazer um pouco essa caridade de hora marcada ainda, para que nós alcancemos essa geral, quando nós estivermos automaticamente fazendo caridade onde quer que estejamos, ouvindo o nosso aluno com benevolência, com beneficência, com indulgência, com perdão, ouvindo o nosso sentenciado, ouvindo o nosso paciente no consultório, ouvindo o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso vizinho, o nosso assistido. Quando nós começarmos a entregar este sentimento, nós vamos estar lá. E não precisa ter o conhecimento de saber na íntegra, na palavra, caridade é isso, não. Se nós cumprirmos a lei divina que está dentro da nossa consciência, automaticamente nós vamos começar a agir dessa maneira, sem nem conhecer o conceito de caridade que a doutrina manda. Por isso que nós precisamos. Então, ir compreendendo a continuidade da vida, que a vida é imortal, que nós somos espíritos imortais, né? A gente vai sentindo o amor crescer dentro de nós. Quando nós paramos para pensar, gente, eu não vou levar nada daqui. A minha vida real não é essa. Nós vamos devagarzinho sentindo a necessidade de crescer. Então, a imortalidade da alma, o sentir que a alma é imortal, essa certeza nos dá uma força tão grande para trabalharmos isso aí, para alcançarmos mundos melhores. Né? Nós vamos colocar acima de todos os horizontes materiais o espírito, as coisas espirituais. E aí nós vamos começar a sentir como colaboradores de Deus, colaboradores do Pai, no momento em que nós vamos nos esforçando mais e mais no bem-estar de todos. Então, meus irmãos, esse é o planeta de regeneração, né? que nos é explicado, que nos é falado, para que nós possamos desmistificar que esse planeta vai acontecer num dia tal, na hora tal, né? Que virá isso tudo. Ele já vem acontecendo, né? Devagarzinho, que não vai ser uma transformação de cataclisma, mas o fim é a finalidade da nossa existência, né? Num mundo bem melhor do que o nosso. O homem ainda, ele não se libertou totalmente do mal no mundo de regeneração. E ele pode falhar, sim, nós podemos falhar no mundo de regeneração. Podemos até retornar ao mundo de expiações e de provas, se tivermos lá. Já estou considerando que nós estamos lá, né, gente? No mundo de regeneração. Vocês estão vendo, né? Tomara que a gente esteja mesmo, né? Então, assim, eles podem até voltar, como nós sabemos, não num processo de retrocesso espiritual, que a gente sabe. Porque sempre a gente vai levar conosco o que nós aprendemos. Então, não é um retrocesso espiritual, mas pode ser que, as falhas, a gente não consiga ainda transpor o orgulho que nós vamos levar. Né? Então, isso é muito importante nós termos essa certeza que nós estamos dentro de uma lei de progresso, que é uma lei que ela é colocada para tudo e todos na nossa terra. Então, é uma punição advinda da lei natural eterna, não do Pai. É a lei natural, a lei natural sob os nossos atos, e não que Deus nos colocou nessa condição de sofrimento. E aí que nós possamos, então, nas nossas preces, né, sempre nas nossas preces, que a gente possa pedir a Deus que esse objetivo de aperfeiçoamento nosso e da Terra esteja sempre das nossas mentes essa questão espiritual, né? A fim de que nós possamos caminhar para esse fim de paz, de amor, de construção, para que possa chegar
a hora, o momento vai chegar quando nós estivermos transformados, não quando cair uma tempestade, quando vier os cataclismos da vida. Então, era esse o recado que eu tinha, né, para nós refletirmos juntos, e que a gente possa estar aí atentos a esses cânticos da espiritualidade que vem nos trazendo, essas trombetas que têm sido tocadas, a esses amigos espirituais que vêm com tanto carinho aí nos dar, né, nos trazer esses maravilhosos recados, nos traçar caminhos e lembrar sempre do caminho melhor, que foi o que Jesus traçou. Eu vou só ler rapidinho o que eu já falei, né, que nós já vimos aqui, que eu queria encerrar com isso, é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente fez um comentário, eu vou ler ele na íntegra, porque ele é muito importante. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. No Evangelho, e que assim seja, que nós possamos ouvir e fazer uníssono as nossas vozes, tocando a nossa lira individual, que é o nosso dom, o nosso talento que cada um trouxe, para que nós possamos, então, mudar o nosso mundo de paz, para um mundo de paz, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e muito obrigada a todos. Nós que te agradecemos, Conceição, tá? Por estar conosco e trazer esses belos ensinamentos. Vamos torcer para que a gente esteja lá também, junto com você, lá no plano de regeneração. Vamos estar todos, se Deus Isso. quiser. Nós vamos, neste momento, passar para o nosso momento de passe. Depois nós temos a radiação. Se você puder continuar conosco, te agradecemos. Mas se tiver outro compromisso, vou ficar um minutinho só, mas depois eu vou ficar um minutinho, mas depois eu vou precisar sair, tá? Fique à vontade, Conceição. Muito obrigada, tá bom? E um abraço a todos. Tá, sinta o nosso abraço fraterno também. Então, neste momento, eu vou convidar o Edemir para fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, boa tarde a todos. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por não nos ter abandonado. Mandou-nos o seu Filho para nos ensinar, pelo amor, o caminho da felicidade. Nos mandou o Consolador para que pudéssemos ver escrito pela mão de um homem, mas através dos Espíritos. E são livros que podem ser queimados, mas só será queimada a matéria, porque os seus ensinamentos permanecerão. Mesmo que matem os médios que o receberam, novos médios serão mandados, e cada vez em maior quantidade. Então, ó Deus, pedimos que nos abra o coração para que possamos entender todos esses ensinamentos que a cada dia nos é dado. Desperte nossa mente aquilo que o Senhor, quando nos criou, escreveu as suas leis. É chegada a hora que precisamos despertar. Todos nós, é claro, gostaríamos de chegar no mundo de regeneração. Mas primeiro precisamos fazer algumas perguntas. O que eu estou fazendo? Quem eu sou? Para onde eu vou? Todos nós sabemos. Nós pegamos muita matéria.
mas essa matéria será transformada em pó ou em alimento para os outros seres. Mas não tenhamos pressa. A cada mensagem, reflitamos e analisemos, pois o que interessa é que nós somos imortais. Hoje, vários instrutores nossos chamam-nos de trabalhadores da última hora. Sim, é a última hora, mas é a hora de Deus e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus.